E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um overview aqui na Black Company. E hoje nós vamos falar de um tema que, cara, não tem como. Vou nem perder muito tempo falando sobre, porque, cara, hoje simplesmente vamos falar sobre Chrono Trigger, cara. Os 30 anos, o aniversário de 30 anos de Chrono Trigger, né? Vai ser um episódio especial comemorando o aniversário de um dos melhores jogos já feitos na face da Terra, né? E com certeza, sei lá, top 3 RPGs de todos os tempos, né? E eu digo isso com muita, muita certeza e sem medo de errar. E, sei lá, 9 entre 8 gamers vão concordar comigo, né? Mas para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu, Marcelo, reuni a bancada mais viajante do tempo da podosfera brasileira, né? Começando aqui as apresentações, está aqui o nosso querido Lunin. E aí, Lunin, como é que você está hoje? Tudo bem, meu querido? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e para todos os nossos ouvintes. Além de viagem no tempo, a gente vai falar de... Isso aqui é fenômeno, né? É quebrar paradigmas, né? Quebra de paradigmas. Exato. Aqui tem tudo, quebra de paradigma, né? Fenômeno, tem Dream Team, tem... Nossa, mano, artista... Aí tem galera que hoje a gente louva, tem muita gente que começou pelo Chrono Trigger, cara. É currículo de ouro aí, né? Tipo os God Pack aí de Pokémon. Tá aí o God Pack, que é o Chrono Trigger no videogame, né? E finalizando aqui as nossas apresentações, está ele, o mestre, o nosso querido Thiago P, mestre dos contos de Elora. E aí, meu querido, como é que você está hoje? Olá, pessoal. Cara, tô ótimo, porque vamos falar não do RPG aí que tá entre os top 3 da história, mas sim o melhor RPG já feito na história do videogame, que é Chrono Trigger. Vou nem discordar. E eu preciso admitir que eu gastei muito mais tempo do que eu teria coragem de admitir pra ganhar daquele cara metade moto na corrida no momento que a gente tá no mundo do futuro. Tô ligado, né? Quando você encontra o robô, né, pela primeira vez, né? Exatamente. Caraca, muito bom, muito bom. Demorei pra conseguir ganhar aquela corrida. Irmão, nem te julgo, porque eu provavelmente também demorei muito na minha primeira playthrough, né? Mas é isso, cara. É um jogo maravilhoso, né? A gente tem bastante coisa pra conversar sobre ele, né? Mas antes da gente entrar aqui finalmente no bate-papo, né? Eu vou pedir pra vocês, queridos ouvintes, irem lá nas redes sociais da Black, né? Nós estamos no Instagram como @BlackCompanyBR_. Nós estamos também no Threads, né? Nós estamos no Blue Sky, nós estamos no X, né? Todos esses links vão estar aqui na descrição desse episódio. Se você estiver ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, não deixe de curtir a nossa página aqui no Spotify ou no YouTube. Não deixe de deixar o seu joinha, também deixar a sua avaliação, porque isso ajuda demais o nosso algoritmo e ajuda demais o nosso podcast ser distribuído para mais pessoas, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos deixar de bromação e vamos aqui encarar logo essa viagem no tempo, porque vai ser maravilhoso. Vamos lá. Muito bem, galera. Então, começando aqui o nosso bate-papo, né, sobre Chrono Trigger. Chrono Trigger é um jogo que foi lançado para Super Nintendo originalmente lá em 11 de março de 1995, né? Ele foi pensado originalmente, né? Aí a gente vai dar um destaque bastante para esse trio, né? Porque eles tiveram a ideia inicial, né, do conceito do que seria esse jogo, né? Obviamente teve muito mais gente envolvida e muita gente grande também, né, envolvida durante a produção, né? O jogo foi pensado simplesmente por Hinoburo Sakaguchi,
que é simplesmente o criador da série Final Fantasy. Yuji Horii, que é o criador da série Dragon Quest, né? E Akira Toriyama, que é simplesmente o cara que criou Dragon Ball, a série de Dragon Ball, enfim, Dr. Slump, muita coisa que a gente curte por aí. Então, esse trio maravilha foram as cabeças pensantes no início do projeto, sendo que o projeto envolveu muito mais gente, né? Ele teve ali como diretor também o Takashi Tokita, a gente teve o Yoshinori Kitase, a gente teve também, a gente teve uma galera ali, cara, que, meu Deus do céu. O próprio Kazuhiko Aoki também, que é o produtor do jogo, né? Ele foi peça fundamental para que esse jogo saísse pela Squaresoft, né? Já que a gente tinha ali o próprio Yuji Horii, que era da antiga competidora Enix, né? Que hoje tudo é uma empresa só. Mas, cara, teve muita gente. Ó, teve Nobuo Uematsu, que foi parte da composição da trilha sonora. Yoshinori Mitsuda também, que também fez parte da trilha sonora. Cara, a história foi escrita por Masato Kato, Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Yuji Horii, sabe? Cara, é uma galera, assim, impressionante. Impressionante. Então, só nisso, a gente já vê um valor agregado no produto que ou poderia dar muito errado, ou deu certo pra caramba, como foi o caso, né? Eu acho que, assim, de repente, para pessoal que, né, é um pouco mais jovem aí, poder entender, é como se o Nick Fury tivesse chamado os Vingadores para fazer esse jogo. É isso. Bom, Isso aí, tá aí. aconteceu, tá? A comparação tá justíssima, inclusive, Eles né? pegaram os melhores caras de desenvolvimento de RPG para videogame da época. E assim, por exemplo, né, o Marcelo bem pontuou aí, responsável pela série de Final Fantasy, responsável pela série de Dragon Quest, que eram 2 RPGs rivais na época. Uhum. E eles olharam e falaram assim: por que não fazer um todos juntos? Então, cara, esse é o tamanho do produto do Chrono Trigger, cara. Pra galera ter noção, nessa época a Square Enix nem era uma empresa só, era duas. Eram duas, era a Enix e a É outra era a Square. Squaresoft, cara. Olha isso, cara. Tanto que a caixinha dos. Gente, eu preciso confessar uma coisa. Eu tinha esse jogo de mídia física, né? Eu tinha o cartuchinho, né? Aham. Eu vendi ele muito barato, há muitos anos atrás. E hoje eu estaria rico se eu tivesse esse jogo ainda. Sim. Sério. Eu poderia. Eu poderia bancar. Pra você ter uma ideia de quanto vale esse cartuchinho hoje, eu poderia bancar uma viagem pro Japão pra dar um beijo na boca do Sakaguchi. Sabe? E ser deportado depois. Sendo hétero, que é muito importante, né? Sendo hétero, exatamente. Mas é o quanto vale esse cartucho hoje, exatamente obviamente, tem uma escassez, né? Por ser um jogo do Super Nintendo, né? Mas é um jogo que é muito valioso e não é à toa, né? Porque além do valor agregado das pessoas que estavam ali, né? E aí eu tomo, por exemplo, como comparativo, obviamente guardado as devidas proporções, a ideia do Kingdom Hearts, né? Kingdom Hearts ele tinha tudo também para ser um jogo muito, sei lá, qualquer coisa, né? Por estar envolvendo ali personagens, design de Final Fantasy com personagens da Disney, né? Mas obviamente o Kingdom Hearts é uma franquia maravilhosa, né? É uma das maiores franquias de videogame também e é uma das minhas favoritas de todos os tempos. Mas é bem por aí. Por efeito de comparação, é mais ou menos esse tipo de ideia, estapafúrdia, que deu super certo, né? De reunir essa galera, empresas rivais, né? Pessoas de empresas rivais, né? E mais o mangaka, simplesmente o mangaka mais famoso da face da Terra, né? O Akira Toriyama, colocar ele no design de tudo, né? Ou pelo menos assim, a ideia, né? Obviamente teve outros designers, outras pessoas que trabalharam nos desenhos também, né, e tudo mais, mas toda a concepção de ideia de design foi toda dele. Então, cara, é algo fantástico, assim. Chrono Trigger não tem como, cara. Eu acho que é um tipo de coisa que acontece
de 1 em 1 milhão, sabe? É o Cometa Harley da história do videogame, né? Sim. É, e claro, né? Quem nunca fez o comparativo da arte do Crono com o Goku, falhou. É verdade. Apesar de Tá que ele ali. parece muito o Trunks, né? É, tudo bem, né? Eu acho que também por causa do cabelo e tal, daí você acaba. Ok. Mas é isso, assim, e aliás, assim, a gente vai entrar no detalhamento, a gente vai falar ainda dos personagens, né, e tudo mais, mas que personagens carismáticos, né, assim, gente, é algo que inacreditável, o nível de detalhamento, sabe, de história e de tudo que esse jogo fez, sabe, é impressionante, Não, né, e é muito louco da gente falar da galera que fez o jogo, né? Dos responsáveis. Pensa o tipo de discussão que teve, tipo, o Yuri Horii Dragon Quest com o Hironobu Sakaguchi do Final Fantasy. Tipo assim, não, vamos colocar isso aqui no jogo. Não vou colocar essa merda. Aí o cara vira essa merda Final Fantasy. Pô, Exatamente. deve ter sido muito. O brainstorm desse cara pra fazer mecânica deve ter sido um negócio fenomenal, cara. Nossa, cara, deve ter sido uma parada impressionante a forma como eles sentaram ali pra discutir tudo e falar, não, gente, é isso aqui, e o Akira Toriyama no canto, assim, tipo, só com a pipoca, sabe? Olhando os dois discutindo. Só tô aqui pra fazer meu desenho, irmão. E fazendo uma sketch do robô. Exatamente. E é legal pensar nisso, né, Luni, que o jogo, por mais assim que, pô, a série Final Fantasy, querendo ou não, é o que trouxe o RPG pro videogame, né? Sim. Dragon Quest, embora não seja tão conhecida aqui no Brasil, né? É uma série que fez sucesso tremendo no Japão, né? Uhum. E daí depois com Dragon a Quest época tem feriado no Japão, pra você ter ideia. exato, cara. E assim, né? É Daí algo depois da época que a gente inacreditável. começou a ter os emuladores, é que a gente pôde ter, né, um pouco mais Uhum. de acesso a esse tipo de jogo. Mas o mais interessante é a gente ver em Chrono Trigger várias mecânicas, várias coisas que hoje talvez pode até ser comum da gente achar em alguns jogos, mas que foram extremamente inovadoras para a época, né? Sim. Aquela questão, por exemplo, né, da gente poder juntar os poderes de 2 ou até de 3 personagens em um ataque só, né? Uhum. Aquilo foi totalmente novo. É, cha- Por, é chamado Dual Attack ou Dual Power, alguma coisa assim, né? O nome. e, e, né, a questão de, por mais que seja um RPG de turnos, ainda Uhum. tinha uma linha do tempo rolando, então se você demorasse demais, você acaba tomando ataque a rodo. Uhum. Você conseguir fugir dos monstros por várias vezes, porque não era aquele negócio de encontro aleatório, né, que a gente tava acostumado. Aham. Sim, verdade, verdade. Você via os bichos no mapa, você de repente se fizesse um caminho diferente, você conseguia escapar daquilo, entre várias outras coisas, né. Tinha que ser um pouco mais habilidoso, né, nesse estilo, né, pra você poder escapar. Era uma possibilidade, mas tinha que ser um pouco mais habilidoso. Acho E que a parada mais legal disso tudo é que é a não necessidade de você fazer grind, cara, que isso já e ajuda isso agora, muito. cara. Aham. E eu acho que talvez quando o Trigger tenha começado essa temática de eu não quero grindar num jogo de turno, sabe? Uhum. Porque eu lembro que tempo atrás mesmo, foi, sei lá, talvez uns 2 anos, eu joguei o primeiro Baldur's Gate, que é de talvez dos anos 2000. O Pô, Baldur's Gate é é o começo primeiro do Baldur's Gate. 2000 e 2007? 2008? Não, 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 o não. primeiro, Não, primeiro é o bem mais primeiro antigo. Baldur's Gate Foi 90 e alguma coisa ainda, né? Eu acho que foi 98 talvez ou 97. final ali dos anos 90, cara. É. Inclusive, é Então, ótimo jogo, já fica é muito Bom legal, jogo, muito bom legal. jogo, bom jogo, bom 98, jogo. 98. Foi 98 o jogo. Uhum. Cara, eu lembro que eu joguei ele e, tipo assim, uma parada que me incomodou muito, que foi logo no começo dele, assim, que eu tava jogando. Logo no começo, assim, logo depois do primeiro plot inicial, assim. Cara, eu tinha que grindar pra continuar na dungeon, porque eu simplesmente não conseguia continuar, sabe? E, tipo assim, nível de dificuldade normal. Eu não tava jogando no difícil, nada do tipo, não. Normal, eu tinha que grindar, senão eu não conseguia avançar. E, tipo assim,
E eu que nunca tive essa experiência tanto assim com RPG antigo, né? Porque eu sou mais novo, sou de 98, eu tenho 26 anos. Uhum, uhum. Eu ficava assim, cara, eu achava um absurdo. Eu falava assim, cara, como é que eu tenho que grindar num jogo de turno, sabe? Mas, porque, tipo assim, porque no final eu acho que a gente tem um pouco de. Tipo assim, a gente fala assim, Pokémon não é jogo de turno, sabe? Porque a gente não fica aquele negócio, né? Não fica, não. Pokémon tem que deixar seu Pokémon ficar grindando o seu Pokémon pegar nível. Mas Pokémon não é jogo de turno, sabe? Então acho que por isso que talvez eu não tenha acostumado, sabe? Porque talvez Pokémon Entendi. tenha sido o jogo de turno que eu mais joguei. Mas enfim, gosto de falar, eu acho que essa não cidade de grindar, eu acho que deixa o jogo muito mais dinâmico e ativo, porque tu não. Porque quando chega a parte do grind, geralmente, aquela parte desliga a sua cabeça, né? Você Sim, desliga a sua sim, sim. mente e vai repetir a mesma coisa. Né? Eu Exato, que exato. gosto muito de action RPG, tipo Diablo, Path of Exile e tal, pô, tem hora que eu vou jogar o jogo e quero grindar, eu boto podcast, uma série no segundo monitor e eu fico lá uma hora, 2 horas, vejo os dois Cara, episódios o da cara é série enquanto muito eu farmo. multitask mesmo, eu não consigo, maluco. Não, Não, não mas dá pra mim. eu boto uma série assim, sabe aquela série, não preciso assistir ela? Sabe, Ah, não sim, preciso tá, ver? beleza, A ok. própria série de desligar o cérebro, né, É, cara? tipo É, Supernatural, ok, tá ok. ligado? Todo mundo sabe o que acontece no Supernatural. Sim, 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 sim. Tá acontecendo uma luta no Supernatural. Você não tem que assistir a luta, porque alguém vai jogar alguém na parede, vai dar um soco no outro, tá ligado? É verdade, é verdade. É bem por Smallville, né, aí. que em algum momento É, exato. a Lana Lang vai desmaiar por algum motivo, daí ela não vai ver o Isso. filme. Exato. No canto do olho, tu consegue assistir a série, sabe? Então, É então verdade, dá é pra ver de verdade. boa. Mas enfim, por que eu Mas tava falando disso agora? Até esqueci. por causa do grinding, do grinding. Sim, isso. Aí o. Então, Grind, cara, eu acho que por não ter ele, eu acho que deixou o jogo muito mais dinâmico. Sim, E sim, obviamente, se a gente Sim. pensar em jogos recentes que pegaram essa dinâmica, por exemplo, tem o Sea of Stars, né? Que tipo, tu só vai avançando ali, vendo história e você vai surpreendendo, né? Porque a maioria dos jogos que tinha grind, você gastava muito tempo no jogo, porque você tinha que grindar. Nesse sim. você gasta muito tempo porque tem muita história mesmo. Não é porque. Exato, exato. Porque Porque tem muita coisa acontecendo. De certa forma, suas decisões, né? Coisas que você faz durante o mundo, durante a sua exploração, inclusive o mapa para você explorar, a forma como o mapa é colocado, ele incentiva você a ir nos lugares, né? E você tentar ver o que, que tem nesse lugar aqui, para ver se tem algum item e tudo mais. Não é um negócio que. Tudo bem, assim, eu gosto de explorar, eu sou José Mapa, eu gosto bastante, né? Por exemplo, eu demorei 3 anos pra zerar o The Witcher 3, por exemplo, né? Que eu gosto pra caramba. Né? Porque, cara, The Witcher 3, pra quem jogou, né, sabe como é que o mapa daquele tamanho, né? E cada vez que você vai passando, abre 50 pontos de interesse. Aí irmão, eu tenho que ir lá ver. eu sou completionista também. Eu vou em tudo quanto é lugar que dá pra ir. Pra mim Então, foi é isso. Skyrim que me pegou desse jeito, cara. Pois é. Tem um Skyrim ano. tem. Um Cara, ano jogando Skyrim pra abrir tudo. Cara, Skyrim tem coisa pra caramba. Assim, eu não sou. Vou confessar logo Eu, aqui que eu não sou o eu, maior fã de Skyrim, mas, eu, cara, eu, eu realmente. era assim com o Sky até eu perder meu save. Eu falei, agora eu vou direto. Cansei. Não quero mais. Chega, né? Agora eu vou Eu direto. fiz com o Diablo 2, cara. Você acabou de liberar um trauma pra mim. Quem Agora eu vou nunca, direto. né? Quem nunca? Eu já perdi, cara, eu já perdi save assim com Bloodborne, cara. Já perdi. Nossa, jogo. Nossa, mano. Aí eu fiquei muito chateado. Fiquei muito Mas chateado. assim, eu queria aproveitar, né, que o Lunin citou Sea of Stars, que é fantástico, né? Uhum, uhum, O jogo é maravilhoso, bonito, remete essas lembranças nostálgicas né, pra uhum, gente, uhum. principalmente, né? Da idade um pouco mais avançada. Mas a gente precisa dizer, cara, Sea of Stars, se hoje existe Sea of Stars é porque existiu o Chrono Trigger. Porque Sim, o isso que com certeza. suga, né, o que tem de inspiração no Chrono Trigger é na cara ali. Quem jogou sabe. Quem Isso é jogou verdade. Chrono Trigger fala assim: "Não, isso aqui é uma homenagem a Chrono Trigger. Sim, sim. É a continuação que a gente não teve", né. Sim. Tem 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 muita coisa própria no jogo, mas ele realmente acho que ele presta muita homenagem. E eu não vou dizer que chupinha, porque ele consegue ter ser muito único também na forma como ele se apresenta, né? Apesar de ele ter como base o sistema de batalha do Chrono Trigger, né? uhum. Mas é algo muito fantástico. Por exemplo, eu acho que se
Chrono Trigger fosse receber um remake, né? Existe esse rumor desde que Chrono Trigger lançou, né? Que vai receber Sim. remake, né? E tudo mais. Mas se fosse para receber um remake, eu acho que ele teria que receber esse tratamento que recebeu no Sea of Stars, cara. Sinceramente. Exato. Se a gente falar de Chrono Trigger, cara, não me vem igual o Final Fantasy VII, por favor. Não, 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 Pela não. essência, eu quero, entende? Não que eu não goste do remake de Final Fantasy, tá? Eu acho muito legal, né? Sim, Mas mas é outro jogo, né? é outro Vamos jogo. É combinar, é outro outro jogo, de jogo. fato. É outro jogo. Exato. Cara, e outra coisa que é muito interessante do Chrono Trigger é aquele sistema dele de batalha, o Active Time Battle 2.0, né? Sim, sim, Tipo, verdade, que é o verdade. famoso botar no automático, né? Porque isso eu gosto demais, cara. Eu gosto É muito muito bom. de poder botar no automático as batalhas. Porque o Chrono Trigger ele tem essa característica muito legal, né? Porque, tipo assim, ele é um negócio por turno, mas não é, né? Porque, Sim. Exato. se você demorar, você mamou. Então, tipo assim, você até jogar na velocidade normal já é difícil se você não tiver esse modo automático. Então, se você for jogar querendo jogar por turno mesmo bonitinho, tu além de ter que ser muito rápido e habilidoso para usar as habilidades, tu vai ter que, por exemplo, descer essa velocidade do normal da batalha para botar no mais lento. Sim, se tu jogar na velocidade normal, tu não vai conseguir. Os bonecos vão Pois chegar a hora de. Eles vão poder ter ação e tu não vai clicar a tempo e você vai tomar muita porrada, tá ligado? É verdade. Mas essa parada de. Não, só comentando essa Não, por parada favor, de por favor. deixar lutar assim automático. E é muito louco porque os jogos depois foram bebendo nisso, né? Igual esse Sim. mesmo, o Baldur's Gate que eu citei, que é 3 anos depois dele, tem Uhum. automático sim, né? Sim. A IA é meio burrinha assim, mas dá pra tu deixar automático se estiver um pouquinho mais forte. E cara, eu joguei quase todo no automático, se não me engano, Baldur's Gate 1. Poucas vezes eu tive que assumir o controle de algum boss ou coisa assim. E cara, eu acho muito divertido, cara. Tinha uma pessoa que fala, mas tu perde a imersão de você mesmo jogar. Eu acho Cara, é muito uma qualidade de divertido. vida, cara. Eu Acho que acho muito legal. isso ajuda, isso ajuda. E é legal que assim, né, quando a gente tá falando dos minions, né, que fica ali na fase e tudo mais, o modo, né, direto automático ali, que funciona pra você dar Funciona, andamento ali, né, funciona. pra ser mais dinâmico. Mas na hora que chega ali em sub-boss ou nos boss mesmo, daí você tem que entrar na estratégia, que Sim, alguns deles sim. demandam muita estratégia, né, e isso é Muita, outra coisa que muita. é muito legal. Tinham bastante disso nos Final Fantasy, mas, o Chrono Trigger elevou o nível, né. Sim. Eu acho que essa diversidade de pessoas que trabalharam no jogo também ajudou muito, né? Por mais que a gente fale muito do Sakaguchi, do Hori e do Toriyama, né? Como as cabeças ali idealizadoras do projeto, mas essa diversidade de pessoas ajudou muito nesse sistema de batalha ser tão competente como ele é até hoje. Mesmo nas versões, assim, originalmente o jogo foi lançado para o Super Nintendo, ele não tinha no Super Nintendo essas qualidades de vida que vieram a ter depois, né? Em outras versões dos jogos, como por exemplo na versão do DS, na versão de PlayStation, né? Na versão também que veio para celular, para computador, né? Hoje ele tem oficialmente, você pode comprar ele na Steam, né? É, então, assim, essas versões que vieram depois, eles só colocaram algumas melhorias de vida, né? Não mudaram tanto em questão de jogabilidade, né? Porque continua a mesma coisa e tudo mais. Graficamente também não. Acho que não teve grandes mudanças, né? Acho que foi só mais detalhamento mesmo, né? Nossa, o High, eu joguei hoje, antes de gravar o podcast, hoje mais cedo. Sim. O High Resolution é horrível. Não joga em High Resolution. Não, joga joga no normal mesmo que tá bonito, tá bonito. O jogo é lindo até hoje. O boneco fica até mais bonito, mas o cenário fica muito feio. Nossa, o cenário fica muito horroroso. Fica. Eu não sou muito fã, não. Sou muito fã, não. É igual os episódios novos do Chaves no SBT lá, que ele foi renderizado por IA. Nossa, mano, que coisa feia. Cara, muito feio, não recomendo. Muito feio, muito feio. E uma coisa muito interessante também da gente falar sobre a arte do jogo, né? Ele graficamente, mesmo a versão do Super Nintendo, ela é linda. E ela dá pra. Assim, são poucos os jogos que, nesse sistema de pixel art, né? Principalmente os jogos Super Nintendo, né, que você consegue ver o detalhe de desenho de cada personagem, e principalmente nele você consegue ver a arte do Akira Toriyama, né, e obviamente dos outros artistas,
no jogo, não só na arte mesmo, por exemplo, da capa, né? Nas outras versões que teve a inserção de CG, né, e tudo mais e tal, de cutscene, mas no jogo você consegue ver ali, obviamente guardadas as devidas proporções, a arte sei lá, o traço de Akira Toriyama. Você consegue identificar ali. Isso é muito maneiro, cara, porque é um jogo, cara, é um jogo de Super Nintendo, é um negócio que foi lançado em 95, cara, 30 anos atrás, entendeu? É impressionante o nível de detalhamento que esses caras fizeram, entendeu? Inclusive, né, o grande questionamento que nós gamers aí de longa data fazemos é como é que o Super Nintendo aguentou, né? Mano, Eu acho que ele eu levou. juro que eu sei. Se Eu juro que eu tivesse ali o gerenciador de tarefas do Super Nintendo, ia estar batendo 99% desde o momento que você sei. ligou o negócio, né? É verdade. Eu acho que ajudou muito o fato desse jogo ter saído no final no final da geração, sabe? No final do ciclo de vida do Sim, console. sim. Entendeu? Eu acho que os desenvolvedores já entendiam melhor como é que funcionava a arquitetura do videogame, né, e tudo mais. Acho que eles conseguiram extrair tudo que o videogame podia, né? E E, realmente, cara, e assim, os programadores tiveram um bom aumento depois desse jogo, porque não é possível, pô, cara. cara, Porque pelo amor o de que eles Deus. fizeram foi interessante. Cara, o Chrono Trigger no Super Nintendo parece como. Sabe quando tu vai viajar que você tem que socar a roupa dentro da mala porque não tá cabendo mais? É isso, tá ligado? Exatamente. Eles tiveram. Eu acho que eles falaram assim: caraca, que detalhe do jogo tá pesando um pouquinho. Ah, isso aqui, tira. Tira, Aí, tira, tira. Não, agora deu. vamos. Agora deu. Inclusive, essa até é um ponto legal, né? Que os próprios desenvolvedores dizem, né? Que o jogo era para ele ser até maior. Eles cortaram Uhum. um monte de coisa. Gente, um jogo que tem 16 finais diferentes. Ainda cortaram coisa, pra você ter uma ideia. É, Nossa, cara. eu acho que eu tava vendo até sobre isso. Eu acho que originalmente tinha 7. E depois 7. foi aumentado depois na É, versão que fizeram. Mas exatamente. tá bom, é final pra jogo de 95 ainda. É, Pô, Jesus. e é Não é? mais um, né? Mais um pioneirismo aí do Chrono Trigger, né? Que eu, pelo menos, eu não lembro de jogos que tinham, É. tipo, diversos finais antes do Chrono Trigger chegar. Eu também Nem acho. Final Fantasy, nem Dragon Quest, que Não, eram os não. grandes expoentes do RPG na época do É, videogame, não tinham essa quantidade absurda, assim. Acho que era, se no máximo 2 tipos, 3 tipos de finais era muito, assim. uhum. E Era outra coisa que é muito interessante, né? É que é mais pro começo do jogo, todo mundo lembra disso, que é a parte do julgamento. essa cena é No, fantástica. Essa cena né? é fantástica. Assim, a arte já é linda, né? É. Como a gente tava falando, né? Uhum. Aquele vitral atrás do Uhum. chanceler e tudo mais. Mas é a primeira vez que, assim, coisas que você fez durante o início do jogo, das menorzinhas que fossem, elas são Uhum. levadas para o julgamento. Por mais que, obviamente, né, pelo andar da história, eles não necessariamente fazem uma diferença, igual hoje no Baldur's Gate 3 faz, né? Quando você Sim. escolhe um caminho ou outro. Mas eles apontam lá a favor ou contra você, né? Você, Crono, Uhum. dependendo do que você fez no começo do jogo. Cara, ele fica Sim. gravando isso. Lembrando, é um cartucho, É né? um cartucho. Deve ter uma bateria, né, de gravação interna, né, e tudo Uhum. mais. Normalmente esses cartuchos do Super Nintendo sempre vinham, né? Mas eu acho que esse ele veio com uma bateria extra exatamente para gravar essas informações para poder processar depois, né, o código processal. Ó, se você fez isso, faz isso. Se você fez isso, tem esse tipo de resposta, né? É bem como o Lunin falou, né, semana passada que a gente estava pensando no tema. Ele falou, cara, eu daria tudo para poder ver o código-fonte desse jogo, cara, deve ser algo Deve ser uma impressionante. coisa interessantíssima, cara. Cara, eu também. Olha, assim, eu não ia entender metade, mas, cara, eu queria muito ver. Queria muito ver. É interessante e provavelmente assustador, né? Sim. Sabe? Deve ser igual o Team Fortress. Você lembrou disso? Que quando vazou o código fonte Team Fortress 2? Ah, é verdade, Que verdade, aí vazou, né? que tinha um monte de comentário, cara, engraçadíssimo. Um cara falando, tipo assim, ó, não sei como tá funcionando, mas se tu mexer nisso aqui, vai parar.
E era um negócio lá, assim, tipo assim, tem um botão da Wii que tá azul. Se você botar ele verde, vai parar de funcionar. Então não mexe. Caraca, só mudando a cor do botãozinho. E eu, enquanto programador por profissão, posso dizer que às vezes acontece essas coisas. Quem fala assim, né, que programação é uma ciência exata, nem sempre. Questão Nem de fé, é sempre, questão de nem fé. sempre. É. Eu já trabalhei com programação de banco de dados, meu amigo. A gente tinha um. Isso é papo de programador, tá, gente? A gente tinha uma batezinha que a gente chamava de gambeta, né? Que deu problema no código. Ah, bota essa bate, roda aí que ela vai consertar. Então. E fazia de qualquer jeito, sabe? O código ficava todo zoado, mas funcionava. O que importa era que funcionava. Entendeu? Exato. Eu acho que o Chrono Trigger teve muito disso, gente. Porque Eu Tem não muita duvido, cara. não. Não duvido, pelo não. tamanho do jogo, né? E como a gente falou, ele tem vários cortes e tudo mais. Eu acho que foi aquele avião sendo construído em pleno voo. Eu acho que também, eu acho também. Até porque o jogo ele é grande, ele é extenso, né? Ele deve ter por volta de 50 horas, mais ou menos. 50, Eu acho que se você for 40. fazer tudo, eu acho que é por aí, cara. É, acho umas Cara, 40 horas, 40, 50 horas. Assim. 40, 50 horas em 95 é loucura, cara. É loucura, é loucura. Mas, mas o jogo, cara, um jogo de. Hoje você para pra pensar, jogo de 40 horas não é nada, e não sei o quê. Pô, qualquer joguinho hoje AAA, né, Mequetrefe aí, tem 40 horas, meu irmão. Isso é época de Super Nintendo, cartucho de videogame, que era medido em megas, e ter 40 horas, 50 horas de Ó, jogatina, cara. informações que eu fui buscar agora, só pra gente ter um parâmetro. Se você for fazer uma speedrun, né, do Chrono Aham, Trigger, 4 a 5 horas, no mínimo, tá? no mínimo, né? Caraca, olha Agora, aí. se você só focar nos objetivos principais, ele tem cerca de 23 horas de jogo. 23 Em horas já de jogo. 95, E isso né? é muita coisa, tá? Já é muita coisa. Uhum. Já é muita coisa. Hoje o pessoal fala 20 horas não é nada. É um COD, campanha de COD. Antigamente tinha 20 horas. Não, e é importante, né? Como o Nunin pontuou muito bem no começo, 23 horas sem tempo de grind, tá? Porque Sem tempo de grind. tem Veja outros, a tem quantidade outros absurda de RPGs. coisa. Tem outros RPGs da época ali que demoravam mais ou menos esse tanto, mas é porque você tinha que passar 5, 6 horas grindando, cara. O É Final verdade. Fantasy VI é um ótimo exemplo disso. Que é um Ai, Final ótimo Fantasy jogo, VI. é lindo, maravilhoso, mas chega alguns momentos que você precisa subir de nível e daí você, por exemplo, se você quer fazer uma segunda run, terceira run, você se questiona, será que eu quero Uhum. mesmo? Será que vale a pena? Pô, mas se você pegar o Pixel Remaster, né, do Final Fantasy, desses Final Fantasy do 1 ao 6, vale porque eles têm muita qualidadezinha de vida, você consegue aumentar a velocidade do jogo, enfim, né? Tem bastante coisinha E um assim. ponto interessante também, que eu acho que a gente não citou de característica do Chrono Trigger que foi adicionada, né, tipo, diferente dos outros, é que por causa também desse sistema dele do Active Time Battle 2.0, que foi introduzido nele, né, o jogo foi o primeiro da geração ali de RPGs que ele não entrava em outra tela para ter a batalha de turno. Sim, Né? sim, A sim, batalha sim. de turno acontecia dentro do próprio jogo sem abrir outra tela, como lendário Pokémon, Final Fantasy faz, né? Sim, sim. Na origem dele. Então, assim, eu acho que era uma inovação muito grande, cara. É muito, assim, Sim. se você pensar, tipo assim, tudo que existia na época e que o Chrono Trigger começou a fazer Pois é muita loucura, cara. É porque ele não era uma ou duas coisas, eram várias coisas simultaneamente que ele começou a fazer. Não, eles pegaram. Porque o Active Time Battle já existia, né? O que eles fizeram foi refinar, né? A nomenclatura do 2.0. Né? Ele já tinha no Final Fantasy IV, se eu não me engano, esse sistema. Eu acho que é isso. Se minha memória não fala. É o de 93, né? Eu acho que era. 93. Até porque o jogo ele começou a ser pensado em 92. É. Por conta do Akira Toriyama, ele tinha essa ideia de fazer um negócio com viagem no tempo, por conta da saga do céu, dos androides lá e tal. Foi do Final Fantasy IV mesmo, que ele tinha esse Active Time Battle. Se eu não me engano, o Active Time Battle 2.0, a diferença dele foi essa parada de ter essa. Fala, cara, esse recurso de velocidade que ele Isso. tem que encher pra tu fazer a sua ação, né? Isso. O Moto Zero não tinha esse recurso de você encher aquela barra amarela ali que tem embaixo do personagem Isso, pra ter ação.
E cada personagem, dependendo de como você builda eles, né, tem a barrinha vai enchendo mais rápido ou mais lento, né, pra cada Depende personagem. da agilidade que tu bota no Isso, personagem. Então, os status de cada personagem importava muito pra tudo que você fazia, seja ela o Active Time Battle, pra a força dos seus golpes, das suas magias, o quanto de magia você pode usar, o quanto da tech, né, que era os golpes double e triple techs, né, você podia dar de dano, né, e tudo mais, o quanto você podia usar. Cara, tudo importava, né? Tudo importava. E isso só pôde ser realizado realmente na época porque tinham ali várias cabeças pensantes que já tinham um mínimo, pelo menos, de conhecimento, desenvolvimento de RPG, né, para poder pensar num sistema inovador, né? É por isso que eu falo que Chrono Trigger, cara, é um negócio que acontece, assim, de 1 em 1 milhão, porque realmente é algo impressionante, né? E se você veio aqui pra gente falar mal de Chrono Trigger, você achou errado, porque a gente não vai falar mal de Chrono Trigger nem ferrando, porque esse jogo é perfeito, tá? Cara, uma parte que eu acho interessante também, que Chrono Trigger eu acho Se você que... for falar mal, eu vou. Não, uma parte que eu acho Acabei interessante de falar! Sujeita paulada. é porque, assim, tem muito gênero, né, de jogo que ele demora muito pra mudar, e quando muda, muda pouco, sabe? Sim. Assim, tem muito O gênero de próprio jogo que Final é avesso à Fantasy mesmo, mudança. né? O próprio Final Fantasy, o Então, próprio Dragon Quest também demorou muito para abraçar a modernidade, né? mas eu falo do gênero, tipo assim, por exemplo, o FPS, por exemplo, Ah, sim, ele ok. não foge muito do que ele sabe? Ou quando Aham. foge, um jogo demora anos e anos e anos pra algum jogo ter coragem de fazer algo diferente, sabe? Hoje já Sim, estão fazendo, sim. mas não tá dando muito certo, né? Aqueles É. FPS aí que o cara não enxerga, que é no Uhum. escuro, enfim. Não tava dando muito certo a ideia, galera, mas acho justo Pois é. ideias diferentes, assim. Não, eu sou super a Mas, favor, cara. Eu sou super a favor de você pegar gêneros de jogos, ou gêneros literários, enfim, de arte, né? Gêneros em arte de forma geral, e você tentar subverter ele de alguma forma, né? Implementar um pouco daquilo, pra Inovar, poder. né, cara? Inovar, exato, é, né? então, e o ponto que eu queria dizer é que, tipo, eu acho que o Chrono Trigger talvez abriu a porta pro gênero de batalha por turno, sabe? Porque se a gente pensar bem, batalha por turno talvez seja o jogo que mais diferencia. De vez em quando a gente vê um jogo assim, recorrentemente, né? Um jogo de batalha por turno que ele é bem diferente dos outros, assim, sabe? Sim, Então, assim, concordo. então, vou dar um exemplo. O ano passado que o Marcelo jogou e eu também joguei, o Metaphor Fantasy. Cara, o Metaphor Fantasy é um jogo de batalha por turno que é muito diferente do resto, cara. Muito, Tipo, muito. ele também usa o sistema de combo, mas tem sistema de classe, tem sistema de que você builda, que não sei o quê, Sim. que você bate, começa a batalha de hack slash antes de começar a batalha por turno. Sim. Tem batalha automática também, enfim. Dezenas e dezenas de coisas específicas do Metaphor Fantasy, o próprio Persona fez isso ao longo do tempo também. Enfim, tem vários jogos. Eu até lembro de um jogo que eu jogava que era da Riot Forge, né? Que era aquele grupo da Riot que ela fez uns jogos de League of Legends, né? Só que com outras temáticas. Aí ela fez a parceria com a Airship Syndicate, que ela fez o cara, o jogo da Ilha das Sombras. Eu sei que jogo é esse. Jogo bom, hein? Jogo bonzinho. É um jogo de batalha por turno. Então, ele tem uma Isso. mecânica muito interessante Ele é bem interessante. Ele tem uma mecânica, tipo assim, que embaixo dele, sim, quando você tá lutando, tem tipo uma partitura, assim, e uma parte dela fica verde e outra vermelha. Se Sim. você... E cada habilidade que você usa os personagens, ela tem um tempo pra ser ativada. Então, dependendo de quanto que ela demora pra ser ativada, ela vai ficar numa parte dessa partitura aqui embaixo. Aí, se você deixar dentro do verde, você vai ganhar um buff quando ela for ativada. Dentro do vermelho, você vai perder. Então, enfim, o ponto é que jogos de batalha por turno, vários deles, ao longo do tempo, assim, em curto espaço de tempo, nova pra galera. Pô, o Baldur's Gate 3 é maluquice jogo de batalha por turno. Não, esse é muito ao concurso, né? Assim, uma parada assim, impressionante. E vai, por exemplo, do próprio lá no Studios, o Divinity, outros jogos. O ponto é que. Sim. É que esse virou um gênero que a galera explora bastante. Eu acho que por isso que esse gênero virou assim com muito fã ao longo do tempo. Sim. Né? Então sempre quando uma empresa um pouco maior que vai lançar um jogo de batalha por turno, a gente fica assim, nossa, provavelmente que vai estar fazendo um negócio diferente. Vão estar fazendo um negócio diferente. Exato. Eu acho que o Baldur's Gate ele é né, totalmente diferente porque
ele tá tentando simular uma própria mesa de RPG, né? Isso é muito claro. Mas assim, se a gente voltar no tempo, pensar, pô, a quebra de paradigmas do Chrono Trigger, como o Marcelo falou, né? No final da vida útil do Super Nintendo, o próximo RPG assim, de grande escala veio o Final Fantasy VII, depois o Final Sim. Fantasy VIII. E ainda que eles, né, trabalhassem com, por exemplo, né, com Mas não, o Active não, Time Battle também, não podemos deixar de falar de Final Fantasy Tactics também, que ele mudou muito o gênero, tá? Porque esse é fantástico. sim. Mas assim, eu acho que o Final Fantasy Tactics, ele foge um pouco, né, da ideia do que a gente tem do JRPG, né, dos Sim, RPGs sim, sim, japoneses. sim, sim. Por isso que eu, né, tô comentando o Fantasy 7 e 8. O 8 que pra mim é o melhor Final Fantasy já feito. Tá? Só deixando aí. Conheço gente que te daria uma paulada agora na cara. Não, eu sei, mas é verdade. Mas assim, esses dois, Eu não por gosto de exemplo, Skyrim, né, gente? Tá bom, tá tudo certo. não, hater aqui tá, né, pode dar, dar os montes aqui depois desse episódio. Mas assim, ainda assim, né, parece que eles aproveitaram para fazer as atualizações que o próprio PlayStation permitia, né, ser feitas. Uhum. Mas ainda assim, muitas das coisas boas que tinha no Chrono Trigger não foram pra lá, né. Não, não Ele foram, ainda não foram. meio que continuou da mesma forma que os outros Final Fantasy trabalhavam. Uhum, uhum. Principalmente questão de batalha, né, e encontros aleatórios, etc. Então, o grindar, né, você ainda tinha que grindar Sim, nesses sim. Até o próprio Final Fantasy VII mesmo, né, que o pessoal, talvez um dos mais celebrados também, né, dentro do Final Fantasy, né, ele tinha muito grinding. Você tinha que fazer obrigatoriamente grinding para poder avançar nos mapas e tudo mais e tal. Os Final Fantasy, os outros anteriores também, eu amo o 6, eu amo de paixão o 6. Uhum. Quando eu joguei pela primeira vez também tinha que fazer muito grind e tudo mais. Sim. Já nessa Tinha a Ilha dos versão Dinossauros, tinha que ir pra Ilha dos É, Dinossauros ganhar nível rápido. pois é. E nessa versão remaster, Pixel Remaster, né, dos Final Fantasy, ele já tem uma qualidade de vida nesse sentido também. Cara, até nos Personas, que são dos RPGs que eu mais amo na vida também, Persona e Shin Megami Tensei, também tem grinding, né? Não mais hoje, né? No Persona 3 e Persona 5 e o 3 Reload, você já não tem tanto essa questão de fazer grind, né, e tudo mais, mas O Metafora eu dei uma farmadinha, devo admitir. sim, eu também. Precisei fazer não vou mentir, não, mas foi Deu uma muito farmadinha. pouco também. E algo que, tipo, o farm do Metafora, ele é tão, assim, óbvio, não vamos entrar muito em detalhe, Sim. porque, spoiler, vai ter um programa sobre Metafora Fantasio, né, daqui a pouco. Aguarde o torcedor brasileiro, né? Muito em breve sairá. Mas o farm do Metal Force Fantasy, acho que ele também, nesse ponto, ele é muito único também, porque é algo que você não percebe que você tá fazendo. Você faz um hack slash também, né? Quando você tá Exato. mais forte, que o inimigo só bate sem entrar no combate. Exato. Você nem percebe, porque você vai praticamente no automático fazer esse grinding e pronto, acabou. Não precisa. Você não entra em batalhas desnecessárias, né? Então Mas aí, pegando esse ponto, aí você pega. Pegando o ponto do Lunin também, o ponto do que o nosso Thiago aqui falou também. Tudo isso que a gente tem de inovação hoje, essas ideias de inovação dentro do mesmo gênero, que tudo está dentro ali do RPG, tudo isso vem também muito do Chrono Trigger. Pode não ter sido exatamente a mesma cuspida escarrada, porque né, a coisa evolui também, né? E o Chrono Trigger foi feito, por mais maravilhoso que ele seja, né, até hoje, ele foi feito numa época com uma grande limitação tecnológica, né, comparado com o que hoje, né, nós temos de exemplo por aí, mas essa ideia de inovar dentro do gênero, e eu acho que o RPG ele tem muito forte isso, desde então, é graças ao Chrono Trigger, porque o Chrono Trigger ele é um jogo que ele experimenta muito, ele tem muito sucesso nessas experimentações. Nas versões que lançaram posteriormente para o PlayStation, Nintendo DS, né, PC, celular, que tiveram algumas melhorias e algumas mudanças,
você teve melhorias de qualidade de vida, você não teve mudança estrutural do jogo, porque o jogo ele beira a perfeição. Né? Então não precisa você fazer grandes mudanças, não precisar fazer grandes mudanças ou fazer grandes melhorias, porque, cara, o jogo é isso, é perfeito, sabe? Por mais que seja um jogo de 95 e tudo mais, mas pô, o Active Time Battle, as Double Triple Techs também, a forma como você, né, explora o mapa, né, de ter aquele mapa um pouco mais aberto, e aí você vai andando, né, tem os pontos de interesse ali que você vai precisar entrar para poder conversar com o NPC, pegar uma side quest, enfim, né, as próprias side quests também dos personagens, que você tem um aprofundamento de história ali desses personagens também, isso já é algo também que, assim, você raramente vê em outros jogos, né? E que o Chrono Trigger conseguiu fazer em 95 algo tão único e tão milenar, né? Que, cara, é por isso que o jogo ele é tão celebrado, né? Como ele é hoje, sabe? Então, poxa, a gente tá aqui falando 30 anos depois desse jogo, não é à toa, cara. Então é um negócio que impressiona, assim, de uma forma abissal, sabe? E essa liberdade, cara, eu acho que ela é elevada no próprio jogo, no momento em que você tem acesso ali ao fim dos tempos, né? Isso. Naquela região onde você pode começar a vasculhar as diversas épocas e realidades paralelas Uhum. para ir buscar, né? Claro, tem a linha principal do jogo ali, mas chega uma Uhum. hora lá pro final que você pode enfrentar o Lavos, né? Que é o chefão final, a qualquer momento. Uhum. Você pode chegar lá e já querer tentar enfrentar ele e ver se ganha. Uhum. Mas você ainda Verdade, é. pode fazer muito mais coisa, você pode, ganhar equipamentos importantes e tal, e tudo dependendo da era, você vai em um lugar ou outro, pra ir atrás dessas informações. Então, Uhum. você ali, Uhum. na verdade, do mapa aberto, né, aquela questão de mundo aberto, você também tem linha do tempo aberta. Sim. E é legal também que a Square Enix, ela não abandonou o jogo, né? Não, nem um pouco, Não é nem um aquela pouco. parada, tipo assim, de, você quer, como a grande maioria dos jogos, você quer jogar aí, emula aí, joga e se vira, tá ligado? Ela Uhum. trouxe o Uhum. jogo pro PC, trouxe o jogo pro Nintendo DS, trouxe o jogo, porra, tem mobile hoje, Chrono Trigger, você pode baixar no seu celular, Chrono Trigger, comprar no celular, Chrono Trigger, então Comprar de assim, forma legal, né? Sem precisar legal, necessariamente exato, fazer exato. Então Então, tem opção, tem Sem opção. utilizar a ROM em emulador, que eu aposto que ninguém nunca fez isso aqui, né. Ninguém. Eu não, exato, já exato. não sei nem o que é isso que você tá falando aí. Nunca ouvi E falar. vale um episódio sobre pirataria, Ah, com que, certeza vale, com que, certeza. que e eu acho que, minha opinião já, né, sobre isso se a pirataria sobre um jogo que ele não é mais comercializável, diferente do Chrono Trigger, eu acho mais que justo. Tipo, Não, mas também assim, acho, o jogo, também o acho. jogo morre e você não pode jogar o jogo, você não pode comprar mais o jogo É, legalmente, só tem que piratear, não tem jeito. eu faço um comparativo, né? Obviamente, né? Assim, guardadas as devidas proporções, né? É o tipo de, por exemplo, se você não tivesse mais como ver a Mona Lisa nunca mais na vida, sabe? É. Assim, obviamente, não tô dizendo que é a coisa mais simples do mundo você ver a Mona Lisa, porque ela tá no museu na França, né? Mas existe a possibilidade de você ver a Mona Lisa, sabe? E se você não tivesse mais essa possibilidade, sabe? Tipo, um cara chegasse, uma pessoa chegasse, comprasse a Mona Lisa e tirasse ela do Louvre e guardasse pra ele e nunca mais ninguém ia poder ver essa obra de arte, nunca mais na vida, sabe? Ou, por exemplo, não tem como mais você ver de forma legal o Poderoso Chefão. Não Uhum. tem streaming, não tem lugar nenhum você pode ver. Assim como alguns filmes também não existem mais a possibilidade de você ver Cara, de forma exatamente. legal, né? Essa é uma realidade muito próxima, na verdade, né. Tem filmes que você não Exato. encontra mais. Pois é, então é isso. Pra mim, a pirataria ela serve como não mais ela é só uma forma de acesso à cultura e à arte, mas ela virou forma de você ter a memória da arte também, né? É, Então
Ela é muito, muito mais do que só pirataria. A gente fala de pirataria porque é o nome que deram, mas eu acho que ela é muito mais do que isso, sabe? Não existe obra de arte que não é consumida, né? Então, tipo Exato. assim, o jogo, pra ser um jogo, ele precisa ser consumido. Se o jogo não é Exato. consumido, não tem jogo. Então, tipo assim, Pois é. se acabou a possibilidade, a empresa fechou, não vende mais, ou se vende, vende para um console que já foi descontinuado. Então, bicho, não tem muita opção, sabe? Pois é, É. pois é. Isso é muito legal, né, da Square Enix, porque assim, não só o Chrono Trigger, né, mas a gente tem outros exemplos aí, como o próprio Final Fantasy VII, VIII que a gente comentou, o Final 9, se Sim. eu não me engano, também tá... Hoje todos os Final Fantasy você consegue jogar na Steam, compra na Você Steam. consegue, Todos. você consegue. Você consegue. Você consegue jogar lá de forma bem fácil, assim, né? Tem na Steam, tem coletâneas em outros consoles também, PlayStation, Xbox, Sim, sim. Switch, enfim, né? Tem como você jogar, assim. Mas tem muitos outros jogos que você simplesmente não tem mais acesso. E a única forma de acesso é como? Pirataria. Então, cara, Uhum. eu sinceramente, eu não condeno pirataria, não, tá? Eu não condeno. Ainda mais jogos que E, você não tem como mais acessar de forma legal, sabe? e assim, mas quem ainda não jogou Chrono Trigger, cara, vai na Steam, que vale a Vai. pena, E é barato, sabe? tá? Não é um jogo caro, Pega não. no Cara, celular, cara. A segunda vez que eu fechei Chrono Trigger, eu fechei no celular. Dá pra jogar no Sabe? celular. E ele No não é um mobile. jogo caro. Não é um jogo caro. Cara, eu Tipo. tava vendo o Chrono Trigger. Tipo, obviamente, quando esse episódio sair, não vai estar mais em promoção, pessoas que estão assistindo ouvindo nosso podcast. Mas até as próximas 15 horas, ele tá com a promoção de 75% por causa da primavera, né? Ah, Promoção de sim, primavera é, da na Steam. Shinsei. Ele tá por R$12,50. 12,50 pra um jogo desse, cara. É troco de pão, maluco. Na moral, é um negócio. É 50 centavos por hora jogada média. É isso. Caraca, você faz cálculos muito rápidos, cara. Ai, ai. A gente não entrou muito em detalhes sobre a história, né, do jogo, né? Porque, primeiro de tudo, esse programa não é pra gente falar muito sobre detalhamento de história, até porque senão seria um programa muito extenso. A gente poderia ficar aqui tranquilamente 3, 4 horas falando só sobre a história do jogo, né? Porque ela tem muito detalhezinho. Novamente, é um jogo de 20 a 40 horas que você não precisa fazer grinding e é um jogo de 20 a 40 horas de puro conteúdo. Então, assim, é muito detalhezinho, muita coisa na história, né? Principalmente são 16 finais diferentes, né? E cada personagem que nós temos ali, seja o Crono, seja a Marlo, seja a Luca, o robô, enfim, como vocês queiram chamar. Eu acho que é um dos melhores personagens do jogo, junto com o Frog. Tem a Ayla também, cara. O Magus, o Lavos, Scala. Putz, cara, é personagem bom pra caramba. Eles são muito icônicos, né? Eles são muito icônicos, cara. São muito icônicos. E. E é legal, cara, o que também eu acho muito bacana da história, assim, só dando o iniciozinho do enredo, né? Uhum. Que é uma totalmente. Ela começa assim, totalmente despretensiosa. Sim, Aquela verdade. parte no início que você vai pra feirinha lá da cidade, e daí você pode fazer vários joguinhos, né? Tipo, tem mini jogos lá. Cara, você pode gastar já um bom tempo só ali. É verdade. São jogos legais, tá? São jogos bem bacanas. E a história se inicia de uma forma boba, viu? Como, assim, cara, pega, principalmente, né, você pegar aí anos 80 e 90, né, época do jogo, qualquer mídia aí que trouxesse jornada do herói é aquilo ali. Uhum. É verdade. É, é É o, verdade. é o início, tipo, é um chamado do herói, assim, que vem do nada, de forma pequena, e no fim você tá salvando o mundo. É o plot básico, né, e Sim. utilizado numa época em que isso não está saturado, como hoje em dia está, né, mas... Uma Deixa eu só parte legal. fazer só uma observação aqui. Eu acabei de entrar aqui na loja do iPhone, né? Pra ver o preço do Chrono Trigger. R$14,90 e não tá na promoção, tá? R$14,90 no iPhone. Maluco. Muito bom.
É muito de graça, na moral, na moral. Uma coisa que eu acho legal sobre o Chrono Trigger, a gente tá, o Thiago comentou sobre essa parte do jornada do herói, e uma parte que eu acho interessante é essa questão de abordar a viagem no tempo, né? Uhum, Porque abordar a viagem no tempo, ela ao mesmo tempo pode ser uma armadilha, né? uhum. Porque se deixar muito buraco, o negócio vira uma bola de neve que tu não consegue explicar nada e as pontas vão ficando soltas e não fecha nada. Isso a história desmorona. Pois é. Mas ao mesmo tempo ela dá espaço para fazer o que o Chrono Trigger faz, que é aproveitar os mesmos cenários várias vezes de forma diferente, sabe? Sim, sim. Então Porque Isso. ele a consegue viagem do crescer tempo. sem se expandir muito, sabe? Sim, concordo, concordo. Porque toda a questão da viagem do tempo, né? Porque você viaja por diferentes eras, mas assim, praticamente. Você viaja por várias eras, mas é o mesmo, entre aspas, o mesmo lugar, né? Só que em diferentes tempos, É o né? De Volta pro Futuro 2, né, cara? É, por aí. E aí você vê como é que, indo para o passado tão distante para o futuro mais distante ainda, como é que a passagem de tempo muda o lugar e tudo mais, como é que faz novos personagens serem criados, como é que toda a identidade do lugar muda, sendo que é o mesmo lugar, né? É muito maneiro, é muito maneiro. E Tem acaba aquele. aproveitando o espaço, né? Porque, tipo assim, ele consegue criar uma coisa muito épica e gigantesca, mas em um cenário reduzido, né? Então, tipo assim, Exato, exato, exato. Esse ponto é perfeito, Lim, porque é aquela ideia do que a gente tava falando, de como que o jogo consegue concentrar tudo num cartucho, usando o máximo que o Super Nintendo podia aguentar na época, né? Na Uhum, limitação. uhum. Então tá aí, ó. Você tem mais história, você utiliza o mesmo mapa, tipo, os mesmos sprites, né? Uhum. Mas de formas diferentes. Tem uma hora lá que você volta porque seria o seu tempo normal e não tem mais humano, tem um bando de goblin lá Sim, na tua casa. sim, sim, sim. É. É muito maneiro isso, é muito maneiro. E os poucos humanos que tem, né, eles estão em pequenas vilas, em pequenos vilarejozinhos, assim, muito escondidos, né? E aí quando você vai conversar com eles, né, vai falar ali com os NPCs e tudo mais, eles são super desconfiados, assim, né? É muito legal, cara. É muito legal a forma como ele consegue tratar as diferentes eras, como cada passo que você dá muda seja no passado, seja no futuro, seja no presente, né? E como cada viagem dessa também afeta positivamente e também negativamente cada lugar, né? Por diferentes motivos, diferentes acontecimentos, seja por culpa dos protagonistas, seja por culpa do vilão, né, e tudo mais, cara, e o grande plot twist, né, do Magus ser, assim, óbvio, né, ele já tinha sempre cara de vilão, né, mas tudo bem, todo personagem Ed tem, E, mas, depois, né, e depois ele vira, né, tem a redenção de você chamar ele pra, tipo, cara, você tem que resolver a cagada que exato, você fez. E daí ele exato, entra no exato. game e tal. Isso é muito bacana. E só fazendo um parênteses, já que, né, podemos começar, né, a pensar aí na conclusão. Trilha sonora, impecável. Nossa, mano, Isso, trilha isso precisa sonora, ser dito, isso precisa ser dito, tá. eu vou só, ó, tá aqui, ó. Vou botar a trilha sonora, vamos lá. Vai tocar. A música, a primeira música é a música de abertura, que é a música do menu principal, já dá o tom do jogo. Que é aquele pêndulo, né, do relógio tocando, e aí começa aquela música mais tenebrosa e tudo mais. O que dá, é o 30 segundos de sample ali que já dá o tom do jogo, sabe? Uhum. Aí vem a música Aí quando você abre o jogo e tal, aí tem a música da feirinha ali, onde você conhece o Crono, né? Você conhece Marley, né? E a A Luca, Lu né? Que é os três ali, pelo menos os três principais. E aí, beleza. Essa música é maneiríssima, né? Como eu falei no começo, quem tá envolvido na música, vamos lá. Ela foi primariamente composta por Yasunori Mitsuda, que simplesmente fez
a parte de Chrono Trigger, Xenoblade, Shadow Hearts e Azuma Eleven. Então o cara, né, o cara tem um currículo maneiro, né? Teve contribuições ali do Nobuo Uematsu, que ele simplesmente fez as trilhas sonoras de Final Fantasy. Então, se você toda vez que você acha o seu controle remoto em casa, que você cantarola na sua cabeça, culpa desse cara. Tá? Tem que agradecer esse cara. Inclusive, né, Final Fantasy VI, que é outro jogo que tem uma trilha sonora impecável, tá aí o cara, né? Tem motivo Tá pra aí. isso. Exato, né? Então, simplesmente, e eu só falei 2 pessoas, né? Então, o Sakaguchi, ele fez muita sugestão de música e tudo mais e tal. Teve todo um time ali de composição e tudo mais, mas os 2 principais, simplesmente o Mitsuda e o Uematsu, né? Então, cara, as músicas eu tenho aqui no meu eu não tenho Spotify, eu não uso normalmente Spotify, eu uso o Apple Music, né? Por conta da assinatura que eu tenho aqui de família, enfim e tal. E eu consigo pegar álbuns, né? E colocar lá em um diretório que tem álbuns e tudo mais. Um dos álbuns, além de vários ali que tem, de The Last of Us, Final Fantasy, enfim, um monte que tem, tá o Chrono Trigger. E é uma parada que eu ouço todo ano. Pelo menos uma vez por ano eu ouço o álbum do Chrono Trigger. Porque as músicas são muito boas, cara. São E muito boas. tem uma trilha sonora que é pro Frog, né? Sempre o Frog aparece, que é uma música assim, cara, que é icônica. É icônica. Se Nossa, você for atrás, é de chorar, mano. Que é é chorar. capaz de você já ter ouvido, mesmo se você não jogou. Porque ela ela tá sempre nos top alguma coisa de trilhas sonoras dos videogames. Sim. É verdade, é verdade. Eu acabei de ver uma curiosidade aqui que eu não sabia. Que uma música de Chrono Trigger foi tocada nas Olimpíadas de Tóquio, né, em 96, pela Orquestra Sinfônica de Tóquio, né? E uma das músicas de Chrono Trigger foi tocada durante a abertura dos Jogos Olímpicos ali, cara. Olha aí que bacana. Eu não sabia disso. Vou atrás, inclusive, pra ver se a gente acha E aí você esse vai achar registro. esse registro, porque, cara, olha onde que um jogo de 90. Olha, novamente, o jogo foi lançado em março de 95 e em 96 já teve ela lá nas Olimpíadas, um ano praticamente depois, né? É algo que foi um sucesso de imediato, assim. Acho que acho que o primeiro ano do jogo, na época, em 95, foram 3,5 milhões de cópias no mundo inteiro. Isso para 95 é muita coisa. Muita coisa. Sim. E fazer uma pergunta aí pra vocês, só pra gente relembrar, né? Ter aquele momento nostálgico. Vocês lembram quando foi, tipo, a primeira vez que vocês estiveram em frente ao Chrono Trigger? Eu lembro. Mas eu vou deixar o Lunin começar, porque Cara, eu acho, cara, eu devia ser criança, assim, eu devia. No caso, de 98, né? Eu nasci e o jogo já tinha saído. Mas. É muito novo ainda. Provavelmente eu acho no Super Nintendo do meu primo, então devia ser talvez 2002, 2003, por aí. Você tava bem novinho ainda, né? Tava, tinha uns 4, 5 anos. Eu lembro Chrono Trigger assim quando eu era novinho. Inclusive, Entendi. era um jogo muito difícil pra essa Verdade. idade, cara. É verdade. Cara, a primeira vez que eu botei a mão no Chrono Trigger foi. Não foi em 95, infelizmente. Foi, acho que em 97, porque eu ainda tinha o Super Nintendo. Né? Eu comprei esse cartucho, eu já tinha mais idade, né? Que eu nasci em 83, né? Então, eu comprei esse cartucho para quem é aqui do Rio sabe, né? Tem o Mercado Popular da Uruguaiana, né? Que é onde vende. Tem mercado popular, né? Com barraquinhas, onde vende coisas pirateadas, falsificadas, vende outras coisas também e tal. Mercado popular. Só que tinha uma dessas banquinhas que tinha lá, era um cara que vendia jogos colecionáveis, assim, jogos raríssimos e tal, tudo original, tudo original. E foi nesse cara que eu comprei o meu
dois jogos, né? Que foi esse, o Chrono Trigger, né? E o que eu ainda tenho aqui, que é o Link to the Past, do Super Nintendo também. Ótimo, ótimo. E eu comprei eles, né, os dois embaladinhos, assim, fechado, lacrado, né? E, assim, a época não foi, óbvio, foi dinheiro, mas não foi tanto, né? Hoje estaria muito mais caro, mas foi a primeira vez que eu encostei no Chrono Trigger, foi nesse. Eu joguei, obviamente, o Zelda primeiro, porque eu tinha muita vontade, só que como eu já gostava muito de Dragon Ball nessa época, eu comprei o Chrono Trigger sem conhecer muito bem o que era, mas eu comprei por conta do desenho do Akira Toriyama. Eu falei, beleza, eu vou comprar porque Akira Toriyama, entendeu? E aí, cara, quando eu botei no Super Nintendo, que eu liguei e veio aquela musiquinha, mano, eu estoporei meu Super Nintendo com esse jogo, cara, na moral. Pra mim foi engraçado porque eu nunca tive o Super Nintendo. Uhum. Eu tinha o Mega Drive, tinha o Mega Drive, era um pouco mais. Era família humilde e tal. Não é não vem com essa não. Não vem com essa não. Né? E assim, e até hoje, eu sei que é mentira, mas até hoje eu defendo que Mega Drive é melhor que Super Nintendo. Mas, para. Você sabe que não é, você sabe que não é. mas eu tinha, né, no prédio onde eu morava, a gente tinha dois irmãos, né, que eram os nossos melhores amigos, assim, que eles tinham Super Nintendo. Então a primeira vez que eu vi Chrono Trigger, na verdade, eu vi eles jogando. Mas chegou um período, assim, que a gente era rato de locadora, né? Então, cara, a gente simplesmente zerou a locadora. Então, a gente meio que saturou do Mega Drive, eles saturaram do Super Nintendo. E a gente chegou no acordo, falou, pô, vamos trocar. A gente troca por um tempo aí os videogames. Daí eles ficaram com o Mega Drive, né? E jogaram N coisas com eles. A gente ficou com o Super Nintendo por um tempo. Não, olha, tem muito mais coisa no Mega Drive, hein? Não seja preconceituoso com o Mega Drive. Knuckles, olha, uau! Cara, Phantasy Star é um ótimo JRPG, Sim, cara. mas não é Chrono Trigger. Não é Chrono Trigger. Mas daí, cara, o que eu dei de dinheiro pra locadora com Chrono Trigger, provavelmente eu poderia ter comprado. Mas, poderia. Né? Mas é impressionante, cara. A época de locadora, nossa, que época bacana, né? A gente pegava o final de semana e tipo, ficava com ela até segunda-feira o jogo em casa. Nossa, e tinha aquelas promoções lá, tipo, 7 fitas, 7 dias, R$7. Tinha muito, cara. Aí você Tinha pegava promoção de fim de 7 semana fitas também. pra ficar jogando a mesma por uma semana. Exato. E tinha, tipo, promoção de fim de semana na locadora lá que eu pegava, né? Tipo, sei lá, pegue 3 fitas e pague o preço de 2, ou 2 pelo preço de uma, enfim, né? Cara, você teve essa época, Luninho? Não, eu não sei quando Cara, parou. Pegou o final, né? Eu peguei o finalzinho, assim, bem no finalzinho. Você pegou mais Lan House, né? Você já pegou Lan House. Peguei Lan House, peguei muito comprar CD Ragnarok pirata de PS2. Vixe. Entendeu? Eu acho que é porque eu saí do console rápido, assim, sabe? Eu não fiquei muito usando o console, assim. Já foi logo pro PC, né? Desde moleque, assim, meu pai, desde que eu nasci, assim, meu pai tinha um PC em casa. Obviamente, eu era criança e não deixava eu usar. Mas eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a usar, aí, tipo, RuneScape, Ragnarok. Eita, boa parte da minha infância foi muito mais MMO do que. Casou no Ragnarok, né? Pra falar. Casei comigo mesmo. Ragnarok, você lembra disso? Tinha 2 contas. Tinha 2 contas. 2 contas, você casou comigo mesmo. Muito bom. Aí eu casei com meu melhor amigo. Fofo. Foi bonitinho. Eu falo, pô, mas eu joguei muito Ragnarok também, cara. Eu fui o adolescente barra adulto do Ragnarok, cara. Então, não julgo não. Mas é isso, galera. A gente tá chegando aqui já quase no final do nosso episódio hoje, né? E eu queria fazer aqui a grande pergunta, né, pra gente poder fechar aqui a nossa discussão, que é o que de tudo que a gente falou, né? A gente falou muito bem, assim, obviamente a gente não entrou nos pormenores de história, né? Porque senão, novamente, o programa ia ficar muito mais extenso, né? Mas o que torna, na opinião de vocês, Chrono Trigger tão especial como ele para, sei lá, muitas pessoas, acho que não tem
Eu não conheço ninguém que tenha jogado Chrono Trigger, por mais que não goste de RPG, que não tenha curtido pelo menos alguma coisa da viagem, né? Meu irmão, por exemplo, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo, né? Ah, E eu sei se seu irmão sabia, gêmeo não. então, não, eu tenho um irmão gêmeo. Caraca. E o meu irmão, o gosto dele por videogame é muito diferente do meu, né? Muito, é diferente do meu. Ele não gosta tanto de RPG, ele não acha legal e tal, porque essa coisa eu tenho que batalha por turno pra não me chama atenção. Beleza, ele nasceu errado na família, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, A gente respeita e até amigos que pensam igual, né? eu tenho até amigos que pensam igual, né? Mas ele testou o Chrono Trigger, né? E ele que não gosta tanto, né? Ele curtiu pra caramba, assim, a viagem, né? Tudo mais. Ele não chegou a zerar ainda, né? Porque para ele é muito extenso, um jogo de, sei lá, quantas horas, né? E E 200 mas horas no FIFA não tem problema, né? não, zero problema. Mas não que ele jogue mais FIFA hoje, né? Já mudou. Ele tem, acho que 500 horas no Breath of the Wild, coisa assim. Bom. Ele Perdoado, gosta de Zelda, ele perdoado, gosta de Zelda pra caramba. Isso, perdoado, pelo menos perdoado. assim, tá meio certo. Não Não tá gosta de tão RPG, ruim, né? mas Não tá gosta. tão ruim. Não Aham. tá tão ruim, poderia ser muito pior, mas beleza, né? Mas e mesmo que ele não goste assim de batalha por turno e tal, ele gostou muito do que ele curte, do que ele vivenciou ali no Chrono Trigger, por um pouco que ele tenha viciado, né? E eu realmente não conheço pessoas que tenham jogado minimamente o jogo e não tenham curtido. E aí eu queria saber de vocês, né? A gente tentar responder uma pergunta indecifrável às vezes, né? O que torna esse jogo tão especial? Que 30 anos depois a gente está aqui falando sobre ele, celebrando ele como se ele tivesse sido lançado ontem, né? Então, quero começar aqui pelo meu querido Lunin, né? Tentar responder essa pergunta, que é bem Cara, difícil. eu acho que para responder essa pergunta. Eu vou longe para essa pergunta. É porque eu acho que, na minha opinião, os jogos, obviamente, eles são uma marca de nostalgia na gente e tal. Mas eu acho que quando a gente pensa em questão de indústria de jogos, né? Produz jogos, eu acho que tem uma parte que é muito importante, que é a, a indústria andar para frente, sabe? Inovações da Uhum, indústria. uhum, Tanto que eu acho que o GOT, né, o Game of the Year, a grande função dele é premiar o jogo que está empurrando os limites da indústria para frente, sabe? sim, sim, sim. Tem gente que defende que esse é o papel e eu também acho que esse é o papel. Então, Eu por exemplo, concordo com você. e esse é o exemplo, por Concordo. exemplo, que a Astrobot, quando ganhou, eu fiquei meio, tipo assim, ressabiado, né? Eu adoro essa palavra, Uhum. ressabiado. Eu fiquei meio ressabiado A palavra é maneira, essa palavra é maneira. Gosto porque, também. assim, eu não senti que ele empurrou a indústria pra frente, sabe? Eu acho que Aham, Baldur's Gate empurra, Elden Ring empurra, eu uhum, acho que o Zelda ganhou empurra, né? O Breath of the uhum, Wild empurrou. The Last of Us 2 ensina como fazer uma história absurdamente boa. Então, eu acho que uhum. os jogos que tiveram, eles foram empurrando os limites que a gente conhecia pra frente, sabe? Ninguém pensou que em 2015 dava pra você fazer um The Witcher 3. Sabe? Então, assim, Sim, sim, verdade, é o verdade. Elden Ring naquele nível, tipo, aquele nível de complexidade, universo, ninguém falou assim, cara, não existe um jogo assim, que eu vou entrar numa dungeon e no final dela vai ter um baú que eu vou pôr todo mundo, sabe? Não vai ter, e teve, sabe? Uhum. Então, eu acho que o No Trigger, talvez se o GOT existisse naquela época, ele ganhava aquele GOT muito fácil, porque ele foi um Com jogo certeza, que empurrou com os limites certeza. pra frente, sabe? E eu acho que, invariavelmente, esses jogos que empurraram os limites pra frente, eles vão ser celebrados mesmo, sabe? O No Trigger é um Uhum. deles que fez isso e vai ser celebrado. Então, eu acho que com o passar dos anos, né, agora pra frente, né, 95, agora foi 95 que fez 30 anos, né? Depois Uhum. 96, 97, 98, enfim, e assim por diante, eu acho que a gente vai relembrar jogos que tiveram essas marcas ao longo do tempo. Que é, por exemplo, Diablo em 97 foi muito importante, né? Para Sim, começar Concordo, esse concordo. action RPG e começar toda essa franquia. Daqui a alguns anos a gente vai comemorar o Warcraft, vai comemorar o World of Warcraft com o MMORPG ali, que, porra, uhum. popularizou o gênero MMORPG, o Ragnarok faz 30 anos, enfim. Eu acho que isso vai aumentando ao longo do tempo e vai. E só vai mostrar pra gente, tipo assim, que teve jogos importantes que estão ficando velhos, sabe? Então acho que o Uhum. Chrono Trigger, o papel dele é o papel de, em determinado momento, que a gente não esperava isso da indústria, ela mostrou pra gente que ela podia ir muito mais além. Acho que foi isso. Uhum. Uhum. Nossa, excelente, excelente. Eu acho que
uma maneira muito positiva da gente ver, né? E eu concordo muito, né, que jogos que movem a indústria para frente, realmente acho que eles devessem receber mais crédito, né? Eu não concordo com você, assim, não concordo em parte com você sobre o Astrobot, né? Porque depois, assim, obviamente que foi muita surpresa, obviamente. A gente pode fazer um negócio discutindo só sobre isso, cara. Um podcast só sobre isso. Eu também Exatamente. tenho opiniões. Não vou Exatamente. dizê-las, mas eu quero Mas saiba que eu tenho. eu acho que move de alguma forma, mas beleza, acho que cada um tem a sua visão aqui. Mas eu concordo com essa opinião, sim. E agora eu quero saber do nosso querido Thiago P aí o que na sua visão torna o Chrono Trigger tão especial ainda, 30 anos depois. Cara, o que o Leonin falou é muito verdade, né? Assim, é inegável. É por isso que eu falei que é o melhor RPG de todos os tempos. Porque, assim, Uhum. se eu for falar, assim, de RPGs que talvez eu tenha gostado mais de jogar, tem alguns que eu gostei mais do que Chrono Trigger. Pô, Baldur's Gate 3, no retrasado, pra mim, eu Nossa, esqueci da vida, né? fantástico, Por fantástico. exemplo, né, só um exemplo, mas, assim, dado o conjunto da obra, o que pôde ser feito pra época, pra mim ele é o melhor. Mas não é por isso Uhum. que eu vou dizer que é o que eu gosto dele, porque na época que eu joguei eu nem pensava nisso. Uhum, Eu uhum, gostei porque, eh, o jogo trouxe dinâmicas diferentes, aquela questão de cada um deles ter como se fosse um elemento diferente, principal, né, tipo, uhum, uhum, o uhum, Crono era muito do fogo, a Marley já era do gelo, uhum, né, enfim, e daí você tinha que trabalhar em estratégias dependendo de qual boss você ia enfrentar, pra uhum, você ver qual uhum, personagem que era melhor e não sei o quê. Então, essas minúcias, assim, e fora que, pô, os personagens são super carismáticos, né. Meu favorito é a Luca, e uhum. Ela é muito maneira né, mesmo. eh, eu acho que é isso que traz a nostalgia. Nostalgia, porque a gente lembra dos personagens, lembra do que a gente passou. E assim, eu adoro viagem no tempo, cara. Então, Uhum. tipo, o jogo acaba englobando tanta coisa. Apreciador de ficção científica realmente tá aqui muito bem servido, Rafa, de fato, né. Cara, fantasia e ficção científica unidos, né, que eu acho que é o que, faz esse jogo funcionar tão bem. É verdade, Tanto é verdade. tanto que eu lembro, assim, que a época que saiu o Chrono Cross, que é a dita Uhum. continuação do Chrono Trigger, A eu continuação, né, de fato é o jogo é, seguinte, vai, é isso. exato. Assim, eu quase chorei quando eu soube que teve, comprei, Aham. joguei. É aquele joguei e fala: "Hã?". E o jogo é É, bom, tá, o cara. Chrono Cross a gente fala, mas É, o jogo é bom, o jogo é não, bom. ele é bom, mas ele não é memorável, Não né. é Eu Chrono não Trigger. lembro eu não lembro da história do Chrono Cross, agora se você me perguntar a história do Chrono Trigger, eu te conto agora, sabe. É, pois é. É, de Chrono Cross Então, eu não me lembro. E por mais que eu tenha e gostado, eu acho um bom jogo isso também. sim, eu terminei também, eu tive momentos de diversão, mas assim, cara, não é o Chrono Trigger, é isso, É né. isso, é Você isso. pensa naquela ideia de que, vai elevar, não, não elevou nada. Por isso que até hoje, t tanta gente, e eu engrosso esse coro, gostaria de um remake, obviamente muito bem feito e muito respeitoso, Sim, do claro, Chrono claro. Trigger, porque as novas gerações merecem saber o que foi. Uhum. Por mais que tenha fácil acesso, né, ao jogo, né, Uhum. mas É eu que acho é que que um eu acho que daí remake é que entra daí, cara, querendo ou não, tem um certo preconceito. Eu conversei com pessoas mais uhum. novas sobre isso, que falam assim: "Pô, eu gostaria de jogar, mas, esse negócio do pixelizado, não sei o quê, eu Sim, não", sim, né. sim. É, Então, tem muita cara, gente que tem, o José Gráfico, né, que tem essa: É, "Ai, tem bastante, sim, sim. tem bastante. Então, é". assim, o remake talvez valesse a pena pra renovar a fanbase, podemos dizer assim, né, porque é Aham, um jogo que aham. merece. É um jogo que Sim. merece, por tudo que foi feito e pra honrar esses vingadores que foram unidos, né, pra Verdade, é fazer o verdade. filme que a gente, pra fazer o jogo que a gente tá celebrando 30 anos depois. É verdade. Concordo muito com essa visão de vocês, né. Eu, acho, assim, minha visão é, Chrono Trigger, por mais que ele não seja meu jogo favorito da vida, Persona 4 é o meu jogo favorito da vida inteira, né, e, assim, não vou explanar motivos aqui agora, porque, enfim, também passaria horas aqui falando sobre isso,
Mas o Chrono Trigger, ele é um jogo atemporal. Acho que primeiro de tudo, ele é atemporal e ele fundou a base. E aí eu vou voltar na fala do Lunin lá, quase no começo do cast, quando ele fala que esse jogo ele deu start para poder ser a grande mudança, né? Ou o grande exemplo de como podemos pegar jogos, né, gêneros de jogos, né, falando especificamente de jogos, né? Como podemos pegar gêneros de jogos e transformar eles em algo a mais do que só aquela coisa padronizada e que pode vir muito bem vender também e tudo mais, mas não é diferente, né? Chrono Trigger, ele é diferente, ele é atemporal, ele tem uma característica toda própria, né? E que ele inspirou muitos jogos, muitos jogos. Então, se hoje nós temos Final Fantasy brilhando, nós temos o próprio Dragon Quest também, né? Nós temos Persona, enfim, Metaphor Fantasio, próprio Like a Dragon também, que hoje se tornou um RPG e tudo mais. Então, temos grandes franquias de RPG hoje, seja de ação ou de turno, que brilham e que são jogadas e consumidas. Eu acho que o Chrono Trigger ele passou muito teve muito culpa por isso, né, de popularizar um gênero que sempre foi muito nichado, né? E eu acho que o Chrono Trigger teve essa coisa de ser popular, né? E de juntar uma galera ali, os Vingadores dos videogames, né? E fazer algo tão grandioso, tão fenomenal, né? Para um videogame que estava no seu fim de vida, no seu fim de ciclo de vida, né? Que tinha uma grande limitação técnica, inclusive quando ele foi pensado originalmente, ele era para o Super Nintendo CD, que deu a ideia, a origem depois para o PlayStation, né? Acabou sendo em cartucho, né, e tudo mais, mas então o Chrono Trigger ele tem todas essas questões que a gente passou aqui uma hora falando, né? Questões técnicas, questões de história, essa questão de sucesso, né, e tudo mais. E tudo isso torna o jogo tão atemporal e de como ele é um exemplo para muita coisa que veio, que, sabe, passou por ele, né? Então, é um jogo que fala de viagem no tempo e é muito legal isso, porque ele é um jogo tão atemporal que a gente vai passar mais os próximos 30 anos falando sobre ele, e tem muita gente que vai conhecer o jogo e vai falar, putz, vai ser o jogo da minha vida, e não sei o quê. Inclusive, o meu amigo, o Vitão, lá do Player 1, ele ama esse jogo de paixão, né? Inclusive, eu tinha convidado ele para participar do cast, né? Para ele poder falar do jogo da vida dele, né? Que é o Chrono Trigger. Né? Infelizmente, ele não pôde comparecer, mas está aqui a lembrança também. Então, esse cast também é para você, né, Vitão? Então, cara, é um jogo tão amado, tão respeitoso, tão fluido e tão único, que realmente é um case em mil, assim. Óbvio que tem outros jogos fantásticos também no mundo, existem outros jogos fantásticos, mas acho que Chrono Trigger é o melhor RPG, é um dos melhores jogos da face da Terra. Né? É o melhor RPG porque ele simplesmente fundamentou a base para tudo que a gente tem hoje. Então, é isso. Acho que é por isso que o Chrono Trigger é tão atemporal, mesmo 30 anos depois, e eu acho que vai se passar mais 30 anos e ele vai continuar sendo celebrado da mesma forma, né? Porque é um jogo incrível, incrível, né? Um ponto que eu acho interessante que tu falou na tua fala que eu tava pensando aqui é que é muito interessante porque o jogo de batalha por turno, ao longo da história dele, né? Uhum. Ele sempre foi visto como nicho, né? Tipo assim, Sim. eu acho que principalmente depois que os jogos de modo campanha viraram o grande, né? Viraram o grande carro-chefe da indústria, né? E depois virou aventura de mundo aberto. Enfim. Mas o ponto é que são poucos jogos que conseguiram quebrar essa barreira, né? O último que conseguiu quebrar, assim, foi Baldur's Gate 3. Sim. Eu tava falando aí sobre ser a sim. primeira vez que o pessoal joga o jogo, até o Thiago também tinha falado sobre a relação da galera fazer um remake pra galera experimentar pela primeira vez, a galera que tem preconceito. É Cara, verdade, é Baldur's verdade, é Gate verdade. 3, a quantidade de pessoas falando, nossa, foi meu primeiro action RPG, meu primeiro CRPG turno, né? Uhum, Combate por turno de RPG e tal.
tipo assim, a galera falando, caraca, é o jogo mais incrível da minha vida, é o jogo da minha vida e tal. E tipo assim, é muito louco, porque eu acho que vocês são assim também, a galera que joga jogo por turno há anos e anos e anos, fica assim. Tipo assim, pô, Baldur's Gate é muito, muito, muito bom, é muito É bom, mas tipo muito, assim, muito, muito. é muito louco a galera pensar que, tipo, é o melhor jogo feito da história, sabe? Tipo assim, é porque, por exemplo, eu que gosto da Sim. Larian, tá ligado? Eu via Divinity 2, por exemplo, o Original Sin 2, e eu falo assim, nossa, é muito bom o Divinity Original Sin 2. Baita jogo, baita E o jogo. Baldur's baita Gate, jogo. assim, ele é um Divinity com muito mais dinheiro pra fazer outras ideias que eles não tiveram, que eles tiveram e não puderam executar, sabe? É Então, verdade, é assim, verdade. Cara, o Baldur's Gate 3 tá pro Divinity como o Chrono Trigger tá pro Final Fantasy, né? É, bem por aí, É, bem sim, por é aí. o próximo passo. sim, Entende? sim, É isso. é o próximo passo, mas, tipo assim, é muito louco como a galera que entrou nesse universo de combate por turno Agora, parece que viu um negócio, tipo assim, completamente novo que nunca outro tinha mundo. existido antes, sabe? Eu, Sim, eu gosto de fazer a analogia do abriu a caixa da. Como é que se diz? A Arca Perdida do Indiana Jones, que todo mundo começou a derreter, sabe? Aham, Entendeu? eu vejo de outra forma, cara, e é algo assim que eu encaro o Chrono Trigger, né? Quando a gente tem aquela velha discussão de, pô, o Pelé realmente foi o melhor jogador de futebol da Oi, tá história, respondido, pronto. né? Próximo. Sim, mas, né, mas daí argumentação, né? Ah, é porque o que ele fazia, né? Hoje em dia, né, a galera consegue fazer com o pé nas costas, não sei o quê. Mas é que na época dele ninguém fazia, Ninguém entende? fazia. Ninguém fazia. E ele, E não é né? fácil fazer hoje não, tá? Porque o futebol mesmo que É, tenha modernizado muita coisa, assim, mas é aquela galera que fala, não, tá, porque o mas melhor é o Messi, o melhor é o Cristiano ah, Ronaldo. Não. O que esses caras fazem, o Pelé fazia. O Pelé fazia antes. inventou antes, né? O Exato. Pelé é o Machado de Assis do futebol, Chrono Trigger é o Pelé Dos do videogames. JRPG que a gente tem hoje. É verdade, é verdade. Excelente analogia, excelente cara, analogia. e é muito louco porque você tá falando de Baldur's Gate 3, então, mas eu puxei esse assunto pra falar isso, né, cara, que, tipo, são poucos jogos que eles conseguem romper essa barreira É, de, tipo assim, Uhum. eu sou um nicho e olha pro mundo inteiro que eu tô fazendo, sabe? sim, É, sim. e é muito louco porque, assim, a gente tá falando hoje de jogo de RPG de combate por turno, mas tem milhares de gêneros, assim, que tem uma player base gigantesca, só que é Tem. nichado, né? Por É. exemplo, eu gosto muito de looter shooter também, por exemplo, Aham. tem a galera viciada em looter shooter e tá lá no cantinho deles. Ah, o A própria Destiny, a galera do Destiny a galera aí. do Action RPG, tá ligado? Joga É, Diablo, joga Path of Exile, eles estão lá é. farmando lá 3 horas por dia, todo dia lá pra conseguir item É durante uma verdade. season lá e estão lá, sabe? A galera do Então, Avengers, e não tem mais esse jogo aí. não tem. Mas, Morreu. cara, mas eu fico muito, muito satisfeito, assim, quando tem um nicho que ele é consolidado há Uhum. muito, assim, muito forte da indústria, só que ele é Sim, nichado, assim, tem um público sim. dele lá, por exemplo, o Looter Shooter, o Warframe, por exemplo. O Warframe tem lá diariamente 60 mil players e é Sim. isso, sabe? Pô, é um público muito bom, excelente público, mas é aquilo, ele não vai crescer mais, sabe? Não tem Uhum. mais espaço para crescer. Mesma coisa do Diablo, tem um público dele, o outro tem um público dele, mas é aquilo e fechou. Então quando alguém É, estoura a bolha assim, e a galera que, tipo assim, que gosta de jogos, mas que não explora a fundo outros gêneros, eu fico feliz assim, porque é aquele negócio, né? Baldur's Gate 3 só existe porque tem uma história de 30 sim. anos, há muito mais de 30 anos, né? Que começa muito antes de Chrono Trigger, Muito, e mas tem chegou uma em Baldur's história Gate aí. 3, sabe? Aham. Então, assim, eu acho que. Então, Chrono Trigger também só existe porque teve uma história antes dele, né? Teve que existir Dragon Pois Quest, é. Final Fantasy para existir Sim, Chrono Trigger. sim, Então, sim. eu acho que quando esses jogos estouram assim, eles fazem bem pro nicho deles também. Então, eu gosto Sim, bastante. verdade. E Eu olha acho que que o isso Baldur's acontece com o Chrono Gate. Trigger também. E olha que o Baldur's Gate ainda não recebeu aquele patch de cross-platform, né? Sim. Ele é esse sucesso todo, mas cara, imagina quando esse patch sair, né? Que você puder jogar, tá no PC, poder jogar com a galera que tá no console e vice-versa, tá? Pô, Sim, sim. vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Meu irmão, cara, novamente meu irmão, que não gosta de RPG, ele tá muito curioso pra jogar Baldur's Gate, cara. Então, são jogos únicos que realmente furam a bolha de uma forma impressionante, né? E fazem e são um sucesso que são, né? E é por isso que a gente está aqui há mais de uma hora
né, falando desse jogo. A gente poderia ficar muito mais, né? Se a gente entrasse aqui nas nos detalhes de história, né? Se a gente entrasse aqui no detalhe de história, cara, a gente ficaria aqui muito mais, mas é isso, né? Eu acho que por hoje vamos ficar aqui. Você tem últimos comentários? Querem fazer alguns últimos comentários pra gente poder fechar? Chrono Trigger é perfeito. É só isso que eu tenho a É dizer. isso, tá? Não precisa de muito mais, tá? Tá Se perfeito. não jogou, Nada. o meu comentário é: se não jogou, joga porque ele roda até na calculadora. Exatamente. Não tem desculpa de não ter o PC ou não ter Não nada tem. pra jogar. Ele roda na calculadora. O Doom você não consegue jogar no teste de gravidez? Então, tá aí. Joga no PDF, você viu os caras jogando no arquivo PDF? Não, exato! Então pronto, exato. Mas é isso, joguem, cara. Então, novamente, ele tá disponível aí hoje para você comprar muito facilmente, né, nas lojas de celular, né, tanto na Google Play quanto na Apple Store, né. Você consegue achar na Steam também, né? Tem as versões de console também, né? Enfim, que você pode comprar e tentar achar uma fita para comprar, ou a versão do DS também, mas aí já é um pouco mais caro, muito mais caro e muito mais difícil de achar, né? Nossa, eu tô me chutando pelas costas ainda, né? Porque eu tinha essa fita, cara. Mas é isso, eu não vou me deprimir hoje, não. E assim, né? O pessoal que nunca jogou, e provavelmente o pessoal um pouco mais novo, cabeça aberta, gente. Cabeça aberta. O gráfico é antigo, né? Mas é bonito, tá? pode ser um Ainda é pouco- bonito. Ainda Exato. é bonito. Nossa, e não joga em alta resolução, fica muito feio. Nossa. Por favor. Você consegue ver certinho a divisão tile map assim, fica tudo rachurizado. Nossa, fica muito Sim. Não joga. Joga no antigo, na versão original, que como o gráfico é muito mais pixelizado, as cores vão se juntando e fica mais bonitinho. É verdade. E tem um motivo também. Se você for um cara muito, muito fã e tiver com muito dinheiro também, você vai comprar uma TV de tubo pra jogar o jogo, porque fica muito mais bonito. Alô, Bruno Carvalho aí do 99 Vidas. Tem que ter uma TV de tubo por causa dos pontos de luz. Isso aí. Caraca, maluco. Vai ser. Esse é só pra quem tem uma grana sobrando aí mesmo. Por favor, não jogue no Tigrinho pra poder fazer isso. Pelo amor de Deus, compre no celular, que é muito mais barato. Mas é isso, minha galera. Vamos finalizar então o nosso episódio de hoje, esse episódio especialíssimo que falamos aqui sobre os 30 anos de Chrono Trigger, né? Esse jogo fantástico, maravilhoso, perfeito, sem defeitos, né? Mas, queridos ouvintes, eu vou pedir para vocês mais uma vez irem lá nas nossas redes sociais, deixem lá um comentário se você gostou desse episódio, deixem um comentário falando que outros jogos ou outros episódios, ou outros assuntos vocês querem que a gente traga aqui no nosso overview, né, que a gente vai trazer. Lembrando que daqui muito em breve nós teremos um episódio fantástico e especial falando sobre Metaphor Refantasio, que para mim é o GOT de 2024, né? Mas as pessoas não estão preparadas ainda para falar sobre isso. Mas apesar de eu ter gostado muito de Astrobot, né? Mas vamos seguir em frente. Né? Vai lá nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram como @BlackCompanyBR_. Nós estamos no Threads, nós estamos no Blue Sky, nós estamos no X, né, antigo Twitter. Então, todos esses links vão estar aqui na descrição desse episódio. Se você estiver ouvindo a gente aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, siga o nosso canal aqui no YouTube, siga o nosso canal aqui no Spotify também. Curta, compartilha, dê o seu joinha nos episódios. Né? Se você estiver ouvindo por algum agregador de podcast que permitir algum tipo de avaliação, por favor, considere avaliar, porque isso torna os podcasts da casa que estão no mesmo feed mais relevantes para mais pessoas, beleza? Então vamos espalhar aí a palavra da Black para todo mundo, tá bom? Então é isso, minha gente. Recadinhos dados e é isso. Vamos ficar por aqui hoje. Um beijo na sua máquina do tempo e eu vejo vocês numa próxima. Até lá.